Paz do Senhor, igreja. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Digno de glória, de louvor, de adoração. Ele merece. Para mim é um motivo de muita alegria poder trazer a palavra do Senhor, ao mesmo tempo que a perna bambia, ou bambeia, depende de como você queira. Isso é a responsabilidade. Não é o medo de falar em público, até porque creio que eu não tenho isso, mas é a responsabilidade daquilo que vai sair através dos meus lábios. Dependendo de como você entender, pode entrar como benefício para você e te levantar, mas se for mal colocada, pode fazer com que você se frustre. É por isso que nesse momento eu peço que o Espírito Santo, em nome de Jesus, me dê sabedoria para expor a palavra dele, mas ao mesmo tempo que faz com que o coração de vocês entenda a palavra dele. O meu medo de trazer a palavra do Senhor, ou a minha preocupação, é porque eu não morri por você. O medo de trazer a palavra do Senhor é porque eu não subi no Calvário e fui chicoteado por você. Não faria isso. Sou homem limitado, mas Ele fez. Então você é povo dEle. Você é propriedade exclusiva dEle. Então o que eu fale aqui, que não seja nada de mim, mas seja tudo sobre Ele. E quando eu venho olhar a circunstância da qual a igreja está passando, ou com o passar do tempo, a gente vai analisando a nossa própria vida cristã diante de Deus. Deus vem mostrar para mim que nada me separa do amor dEle, a não ser o pecado. Deus não tem parte com o pecado, e se eu peco, logo eu estou separado. Porque se eu pegar o versículo e usar como eu quero, é heresia. Nada me separa, mas o pecado me separa. No jardim do Éden foi assim. Separado foi de Deus. Anjos com espadas não permitiram que ele voltasse pelo pecado. E todo pecado faz com que morte aconteça. O pecado, ele cobra sangue. O preço do pecado é sangue. E quando eu olho para a minha vida, ou para o que a igreja muitas vezes vive nessa terra, me dá medo. Porque a gente acaba se acostumando com uma vida religiosa e deixa-se o primeiro amor. Aonde eu adoro Ele, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode me fazer. É isso que me dá medo. E o pecado, ele cobra sangue. Foi morto um animal para que Adão e Eva se cobrissem. Alguém morreu por um erro de outro. Essa é a consequência do pecado. E todos nós estamos sujeitos a isto. O pecado me separa do Senhor. Estrala mesmo, Satanás. O pecado, ele separa o cristão de Deus. A luz não se compactua com as trevas. Esse é o peso e o preço que o pecado cobra, sangue. Deus vendo isto, sabendo que agora estava sobre a humanidade um pecado, uma maldição, da qual o homem por si só não conseguiria se libertar. Porque se eu for pegar textos bíblicos e usar em meu favor, quando Jacó engana seu pai,
e ele toma a bênção da primogenitura, e sobre ele foi todas as bênçãos, mas sobre o seu irmão só ficou maldição. O texto vai complementar e dizer assim: quando você tirar o jugo do seu pescoço, serás liberto. Só que neste caso, o pecado da qual estava sobre a humanidade, sobre a carne, eu já não posso pagar, é cobrado de mim, mas eu não tenho como entregar nada. Mas Deus, sabendo isso, que era por preço de sangue, enviou o seu Filho amado. Mais uma vez, alguém vai ter que morrer e entregar o seu sangue por erro de outro. Mais uma vez, sangue vai ter que ser derramado para que o culpado seja justificado. E hoje nós somos justificados, não porque fizemos por merecer, mas porque fomos agraciados por Ele. O castigo que estava sobre Ele era nós, somos nós, na verdade, que deveríamos ter pago. Esse jugo tinha que me cravar naquela cruz, mas Ele fez isso por nós. Ele entregou o seu Filho amado, e hoje nós somos justificados não por o que fazemos, mas pelo que Ele fez. É isso que me dá esperança. Mas mesmo assim o pecado, ele me causa medo, porque eu estou num corpo, enquanto em terra, que ele é propício a se inclinar para as coisas desta vida, para os pecados. Tirar Cristo do centro e me colocar no centro e ainda me justificar. Eu mereço. E isso não é plano, não é propósito de Deus. Deus não quer que a gente coloque as nossas vontades em primeiro plano, mas sim o que Ele quer. Porque foi Ele que morreu por mim, foi Ele que morreu por você, foi Ele que fez com que nós hoje tenhamos uma esperança viva de que moraremos com Ele. Esse é o nosso Deus, o qual a gente diz que o aceitou, mas não fosse vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Se estamos aqui porque somos escolhidos pelo Senhor, e isso ao mesmo tempo que é uma graça, coloca sobre mim uma responsabilidade, de não permitir com que outra pessoa sofra por uma consequência que eu causo. Deus não aceita o pecado. Então tem algo que me separa de Deus, sim. O pecado me separa de Deus. E o pecado é tudo aquilo que vai contra os princípios, ou tudo aquilo que eu faço para o outro que eu não queria receber. Esse é o pecado. Abra uma Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
a estratégia do inimigo continua a mesma. A estratégia do inimigo pode mudar a forma, mas a intenção final é a mesma, é te separar de Cristo. É fazer com que você se torne autossuficiente e o deixe. Não queira mais viver debaixo do querer de Deus e submeter-se à cultura do céu. Esse é o propósito. Essa é a intenção do inimigo. Mas lembrando-se ainda do pecado, que é o que realmente nos separa do Senhor, chego a entender que a minha carne, ela sujeita-se a isso, ela inclina-se a isso, mas o Espírito está pronto para ajudar a todo aquele que clama, a todo aquele que busca. O Espírito Santo nunca nos deixou desamparados. E quando eu vejo que quando eu estou no primeiro amor, essas tentações, essas provações, ou essa inclinação da carne, já não tem a mesma força. Quando a gente está no primeiro amor, e a gente conhece a Cristo, entendendo quem Ele é nas nossas vidas, logo toda a tribulação deste mundo já perde a força, já não tem tanta intensidade, ou não tem tanta força para nos abater. Isso é ser chamado de primeiro amor. Quando todo o meu tempo se refere somente a Deus, quando tudo o que penso tem que ter Deus em primeiro lugar, contra tudo que visto, que ando, que falo, glorifica o nome do Senhor. E Ele vem tentando fazer com que a gente se esqueça disso e não se santifique mais como Ele prefere, e faça com que a gente peque. Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor, e eu só consigo permanecer no primeiro amor se eu me submeter ao que Deus quer e resistir ao diabo, resistir às forças que muitas vezes o ajudam ainda na minha própria carne, me fazendo irar, pecar, cobiçar, desejar o que não é da vontade do Senhor. Mas quando eu estou no primeiro amor, tudo isso já não tem tanta importância, porque eu já não penso mais em me satisfazer, mas em agradar a quem me chamou. Olha, a essência do primeiro amor é essa, é colocar o Senhor em primeiro lugar na sua totalidade. É não colocar uma roupa e me sensualizar e dizer assim, o que é bonito é para se ver. Isso é cultura do inferno. O apóstolo Paulo diz que a mulher santa, ela não se preocupa com enfeites, mas com santidade. Mas o inferno, ele vem tentando colocar essa cultura de que você tem, que você pode. Só queria dizer uma coisa, para quem se sensualiza: errado é o homem que cobiça, errado, mas a mulher que se deixa se cobiçar, ou o homem também, no caso, é também. Porque quando acontece um roubo, não é preso somente quem rouba, mas também o receptador. Então a culpa nesse momento não é somente de quem se sensualiza, de quem olha na verdade, mas de quem se sensualiza também. E vai ficando banal, e já não vai colocando em primeiro lugar aquilo que o Senhor quer, mas aquilo que é minha carne, aquilo que eu quero. Eu já não me submeto à vontade do Senhor. Isso é quando deixa-se o primeiro amor. Isso é um termômetro que a gente pode usar para nós mesmos. Será que tudo que eu falo, será que tudo que eu penso, será que as minhas vestes, tudo
glorifica ou lembra o nome do Senhor de quem me vê? E vai se deixando isso, e não vai se perseverando no primeiro amor, e isso é tudo ponto para o inferno. E isso é tudo ponto para o inferno. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E quando eu ouço essa palavra resistir-vos, resistir ao diabo, na verdade, logo me vem à mente logo aquele, o nosso Supremo, aquele que venceu Satanás. Abram em Mateus capítulo 4, por gentileza, meus irmãos. Mateus vai falar a respeito da tentação de Jesus Cristo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu queria que você entendesse aqui grandemente, porque a gente vai deixando automaticamente o grande amor, o primeiro amor. Capítulo 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Tendo o tentador chegado-se a ele, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu queria dividir esse versículo aqui em duas vezes. Se tu és o Filho de Deus, quando ele vem com essa pergunta para o Senhor Jesus, sobre a autoridade da onde que ele era, quando ele pergunta para Jesus, se tu és Filho de Deus, hoje eu posso entender, que ele pergunta para mim, mas se você é cristão, por que está nessa provação? Quando ele pergunta, se tu és Filho de Deus, ele faz com que o Senhor reflita na situação que ele está. Então acontece coisas nas nossas vidas, que é da permissão do Senhor, e o inimigo vendo isso, ele vai utilizar, para ver se você está forte. Mas se você é filho de Deus, comprado por preço de sangue, por que passa por tudo isso? Essa foi a intenção que o inimigo teve, de colocar em xeque, em dúvida, a identidade do Senhor Jesus. E
essa provação ou essas perguntas, esses questionamentos, diariamente vêm sobre nós, com pensamentos, com julgamentos dos próximos. Mas se tu és crente, filho de Deus, por que passa por isso? Se tu és crente, filho de Deus, por que continua enfermo? Se tu és Cristo, se tu és filho de Deus, coloca a mão e ora. E a doença tem que sair. Isso passa pela cabeça de qualquer um, irmão. Passou pela minha cabeça. Infelizmente a minha mãe foi levada por câncer. E eu coloquei a mão, eu orei, eu pedi, eu clamei e nada. Não tem autoridade de pastor. Mas os planos, os projetos são dele. Eu não posso duvidar daquilo que ele disse a meu respeito. Mas diariamente isso vem bater nas nossas mentes. Você pode ter melhor. Você pode conquistar mais. Você não precisa passar por isso. Mentira! Iremos sofrer, iremos passar sim tribulação neste mundo. Iremos muitas vezes perder. E não estou jogando praga. É o conhecimento de vida própria. Mas entenda que o que é perca neste mundo pode ser ganha no vindouro. E ele coloca Jesus em xeque nesse momento. Se tu és filho de Deus, por que está passando por isso? E ele continua: transforma essas pedras em pães. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Depois de 40 dias ele teve fome. Então faz com que essas pedras sejam um pão quentinho. Ele nunca vai oferecer aquilo que você não está necessitando. O diabo nunca vai te oferecer aquilo que você não precisa. Ele nunca vai chegar para você com uma proposta que não te interessa. Ele vai sempre com aquilo que é a sua necessidade no momento. Para que você se renda. Para que você deixe o propósito do Senhor. Para que você peque e se afaste de Deus. Essa é a intenção dele. Transforma essas pedras em pães. Aliás, eu estou com fome. Ele faz com que a sua necessidade, ele ache argumentos para justificar. Jesus perdoa. Mas não é assim que está escrito. Depende da interpretação. Eu vou adorar de casa pela internet. Não preciso estar em comunhão. Não, para que dar o dízimo? Eu já oferto. Para que casar? Continua amigado. Ele nunca vai oferecer aquilo que você não tem interesse. Que a carne não se interesse. Ele sempre vai chegar com uma proposta que muitas vezes a carne vai balançar. Porque a necessidade faz com que a gente até titubeie assim, ó. Mas entenda, maior é o que está com você. Não permita com que essas tentações te tirem do propósito.
Porque a intenção dele nesse momento ali era mostrar para Deus que ele não estava preparado, que da mesma forma com que Adão caiu, com aquilo que ele ludibriou, esse também seria enganado e cairia. O plano de Deus não teria força para suportar aquilo que o inimigo vinha propor para ele. Essa era a intenção, mostrar que Deus errou novamente, ou que Deus errou, não novamente, esquece, que Deus errou, mostrar que a tentativa de Deus ia ser frustrada, primeiro fazendo com que Jesus pudesse duvidar da sua identidade, ou não aceitar o momento da qual Deus permitiu para ele passar, e buscasse pelas suas próprias forças transformar aquelas pedras em pão. Ele podia, ele tinha poder, mas o poder tem que ficar abaixo dos princípios. O princípio é mais poderoso do que o poder. Jesus entendeu. Eu posso, mas eu não quero. Eu quero obedecer. Eu não quero me afastar. Não, Adão já errou. Não vou errar. O propósito é que eu venha para cá e seja tentado. Eu vou ser tentado, mas Deus está comigo. Continuação, capítulo 4, versículo 4, na verdade também. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que a gente tem que estudar, tem que ler a palavra, tem que meditar naquilo que Deus quer, porque só é enganado quem não tem conhecimento, só é ludibriado quem não sabe do assunto. Não adianta eu chegar diante de um juiz: Senhor, eu não sabia que matar era crime. Então, é crime, vai preso. Não vai colar essa justificativa. Temos condições para estudar, temos meio ainda no Brasil para cultuar de porta aberta. Você pode andar com uma camisa escrito Jesus é o Rei, você pode andar com Bíblia, você pode participar de cursos ainda no Brasil. Então não tem o motivo de ser enganado por falta de Conhecimento. Neemias não é, enfim, esqueci. Moisés, não, Oséias, é primo dele, Oséias. Meu povo perece por falta de conhecimento. A falta do conhecimento me traz perca na tentação. Se o conhecimento me dá fé, a falta de conhecimento me torna incrédulo. Logo sou ludibriado pelo inimigo, que conhece a palavra, mas usa da forma com que ele quer. Continuação do capítulo. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Várias coisas nesse versículo. Primeiramente, ele mostra o que é santo. E olha que o que tem de coisa que parece, mas não é. E olha que o que tem de palavra que você fala é de Deus, mas tem segundas intenções. Que nem a Gabi me mostrou hoje, que a Evelyn colocou. Candomblé Workshop. Tem cara de crente, fala que louva ao Senhor,
Mas a palavra, a letra é satânica. E isso que ele faz, leva a cidade santa. Colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ele vem novamente, ele não cansa, ele persiste, às vezes na mesma tentação. Mas eu já venci essa, mas vai que ele cai de novo, vai que ele cai na verdade dessa vez. Se tu és filho de Deus, e aí ele usa a palavra, porque a palavra de Deus na boca de Satanás não é mais palavra de Deus. Aquilo que Deus diz na boca de Satanás já não é mais palavra de Deus, porque a intenção da qual ele usa é outra. E quando você se lançar, Jesus, os anjos te segurarão. Isso está em Salmos 91, capítulo 11. Só que ele não fala o complemento da palavra. Deus vai proteger e guardar sim, mas nos seus caminhos. Deus só protege quem está no caminho. Deus não tem parte com quem não está no caminho. Ele utiliza da mesma estratégia que ele fez com Eva. Foi assim que Deus disse. Ele tenta ludibriar, acrescentar aquilo que não é de Deus. É por isso o meu medo de trazer uma palavra aqui nessa noite, para que eu fale aquilo que é do Jorge e não aquilo que é de Deus. E ele tenta ludibriar novamente o Senhor, agora invertendo. Ele tentou inverter o autor. Não tem como inverter o autor. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus está dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus está dizendo: eu aceito o que é para mim. Não vou fazer aquilo que me tira do propósito. Já pensou se Jesus, no Getsemane: Senhor, se possível, afasta de mim. Jesus, não. Ele fala, então eu vou embora. O que seríamos de nós? Mas quando ele fala, quando ele aceita, ele fala, eu não vou tentar. Ele está dizendo, não, eu vou aceitar aquilo que Deus tem para mim, sem reclamar, sem murmurar. Tá doendo, tá doendo. Estou com fome, estou com fome. Estou com dor de cabeça, estou, mas eu estou com o Senhor, porque é isso que o Senhor tem para mim. O povo só ficou rodeando no deserto 40 anos, porque murmurava, tinha o coração endurecido, não aceitava o que Deus tinha para eles. E é nesse momento que Satanás fala, lança, faz um milagre. Não vou tentar o meu Deus, eu vou aceitar aquilo que tenho que passar, porque eu sei que o fim será melhor. E ele vem com outra tentação, porque ele não desiste. Tem um ditado que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que ele usou disso aí, mas não deu certo. E ele continuou ainda, insistindo, na terceira tentação. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Oh meu Deus do céu, se essa tentação fosse hoje, um dia, apresentada ao povo,
muitos queriam. Ou muitos já aceitaram. Largar, abrir mão de servir a um Deus vivo, que tem uma eternidade para nos oferecer, por um período aqui nessa terra, de satisfação carnal. Se você se prostrar e me adorar, todas essas riquezas eu te darei. Mentira! Ele é mentiroso desde o começo, praticamente. Salmo 24 fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, os céus, a terra e a sua plenitude, tudo é dele, tudo é do Senhor. Ele não estava fazendo nada sobrenatural, apenas sendo quem ele é, oferecendo o que não é dele, tentando ludibriar e tirar o Senhor do propósito, e até hoje é assim. Abre-se um propósito com o Senhor. Senhor, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou me separar, eu vou me santificar, eu não vou fazer mais aquilo, não vou fazer aquilo lá. Para você ver se não vem até dor de cabeça para ficar sem café. A estratégia não muda, mas Ele também não muda, Ele é imutável. Mas Ele continua persistindo até os dias de hoje, para fazer com que eu e você pequemos e nos afastemos de Deus, e afastados de Deus iremos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Olha a estratégia, olha o resultado da sua artimanha, me separar, te separar do Senhor. E aqui eu não falo num grupo, você pode pegar a comunidade. É o Jorge, ele quer tirar o Jorge da presença, porque ele sabe que o Jorge sem a presença ele morre, e troca o Jorge pelo seu nome. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele não brinca, ele não descansa. Quanto mais ele povoa o inferno, ele acha que ele afeta o Senhor. Então Jesus lhe disse: retira-se de Satanás, pois está escrito: ao Senhor Deus adorará, e só a Ele servirás. Quando a oferta vier, você sabe o que você tem que dizer: é só a Ele que eu sirvo, é só a Ele que eu adoro. Não adianta enfeitar. Tem um ditado que fala que quem espera sempre alcança. E depois desta tentação, se o louvor quiser subir à vontade, e depois dessa tentação, desse empenho frustrado de Satanás, da vitória do Senhor no deserto, os anjos do Senhor vieram e serviram o Senhor. Então a palavra que fica nessa noite assim: está doendo? Tá. Está com fome? Tá. Mas vai passar, porque os anjos serviram o Senhor Jesus e trouxeram aquilo que ele necessitava. E Deus não era, Ele é e sempre será o mesmo. Ele conhece as necessidades do ser humano. Ele está aqui nessa noite, eu acredito nisso, porque onde 2 ou 3 estiverem, Ele estaria. Então Ele se faz presente e Ele conhece o seu interior. Ele sabe aquilo que te aflige. Ele sabe aquilo que muitas vezes faz com que você caia. Ele sabe de todas as suas fraquezas, até que ponto você consegue. Se coloque de pé, por gentileza. Irmãos, entenda que nós estamos numa guerra.
Entenda que quando eu abro os meus olhos, é como se eu estivesse entrando no campo de batalha. Porque quando nós estamos dormindo, Ele está nos protegendo. Deitei e dormi, levantei porque o Senhor me protegeu. Quando abrimos os olhos, começa a guerra da carne contra o espírito. A carne que muitas vezes ajuda o inimigo, mas o espírito é pronto para nos fortalecer. Feche os olhos nesse momento. Se relacione com Deus nesse momento. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode abrir a porta que está fechada. Ele é o único que pode tirar os grilhões que muitas vezes te aprisiona. Ele é o único que pode fazer com que os vícios que muitas vezes vem tentando se perpetualizar na sua vida caia por terra em nome de Jesus. E você levante e fala: sai, Satanás! Orem ao Senhor, busquem ao Senhor nesse momento. Ninguém pode vencer por você, ninguém pode guerrear por você. É você que tem que lutar, é você que tem que pedir. É você que sabe o quanto você está sofrendo. É você que sabe o quanto está doendo. É você que sabe a vergonha que passa muitas vezes quando erra novamente. Mas Ele está nessa noite falando: clama e responder-te-ei, e virei até você.